Deixa eu continuar aqui no caso da SIC, porque é o seguinte, isso é um assunto que deixa todos nós aqui muito tristes, né? Ao sabermos da notícia de 2 jovens de 15 anos que morreram, praticamente executados. Eles estavam num grupo de 5 pessoas, mais pessoas ali na praça, na Nossa Senhora da Luz, na Praça 3, se eu não me engano, na Vila Nossa Senhora da Luz, que é um dos conjuntos habitacionais mais antigos do Brasil, se não o primeiro. Tá? E aí é o seguinte, passou alguém disparando um carro escuro e aí 2 jovens morreram. 3 foram feridos, mas escaparam com vida. O Daniel Santos tem mais informação pra gente, está lá no centro da Vila Nossa Senhora da Luz e conta pra mim agora. Boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo Daniel Santos. Boa tarde, Jason. Boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Satisfação em estar aqui com você novamente, meu amigo. Agora sim, eu estou aqui na função de contar histórias. Você aí como titular do Balanço Geral. Saúde. Que Deus te abençoe cada vez mais, com ainda mais saúde para você, para toda a equipe do Balanço Geral. Aqui está, ó, Davi Xavier, cruzamento com a Silvio Assunção. Ponto bastante conhecido, viu, Jason? Praça 3, Vila Nossa Senhora da Luz. Só que aqui também já ficou conhecido há cerca de 7, 8 anos, por outros motivos que a gente bem conhece. Por, infelizmente, disputa por pontos de tráfico de drogas. E a gente está aqui num local bem conhecido. Aqui atrás, ó, tem outra praça. Seria um local de recreação, de encontro dos jovens, para aproveitar ali embaixo das árvores. Tem um campo de futebol. Ali na frente, uma igreja evangélica que é muito frequentada. E aqui do lado, a igreja católica. Aqui desse lado, tá aqui, ó, a igreja católica. Ah, tá, o salão paroquial, não é assim que as famílias tradicionais chamam, né? Como funcionava aí nos anos 90, salão paroquial. Pois bem, conforme a gente já sabe, por volta das 2 da tarde, 5 jovens estão aqui, nesse ponto, embaixo do ponto de ônibus, embaixo dessa cobertura. Tem aqui uns que estavam se protegendo até com guarda-chuva. O guarda-chuva ficou para trás, né? Calçado também. Tem um chinelo aqui, mostra aqui, Nilson. Mostra aqui, ó. Mostra aqui do outro lado. Ó, o chinelo também ficou para trás. A sacolinha de um deles, o chinelo ficou. Quem tentou correr, acabou ficando para trás aqui, ó. Tá vendo aqui, Jason, que acompanha o Balanço Geral? Ó, o chinelo de um deles, o chinelo de um dos baleados. E o outro estava exatamente aqui do outro lado. Me acompanha aqui, Nilson. Do outro lado da rua. Tá aqui, ó, a garrafa, ainda com água. Tem umas peças de roupa aqui, blusas. 2 blusas também ficaram. E a garrafa d'água de um deles, pois esse que estava aqui conversando com um amigo acabou sendo baleado e morreu aqui no meio da rua, não teve jeito. Quem são os baleados dessa história toda? O Jason que acompanha o BG nesse momento. A gente tem aqui as identificações dos que foram encaminhados aos hospitais. Aí eu questionei, né? Mas para quais hospitais? Ah, para os 3. O Hospital Evangélico, o Trabalhador e também o Hospital Cajuru. Por questão de segurança, a gente não vai dizer quem está em qual hospital, para não ter nenhum risco de repente, né, na saída do hospital, termos aí uma surpresa, né? Então, por essa questão, por esse ponto, a nossa fonte na Polícia Civil preferiu não revelar quem está nesses hospitais. Mas os internados aqui, os que foram baleados, o Manuel Silva Dias Neto, o Vitor Gabriel de Oliveira Bahia, o Everson Isídio Porfírio, de 24 anos. E agora, os menores que infelizmente já são apenas 15 anos, foram baleados e morreram aqui na praça da Vila Nossa Senhora da Luz, na cidade industrial de Curitiba, né? O Gabriel, o Ferrugem, tem a foto do Ferrugem aí. Ferrugem, era conhecido aqui pelo pessoal como o Ferrugem, o gordinho, 15 anos, o Gabriel. Mas assim, de uma forma muito carinhosa, tá? Chamado de Ferrugem, de gordinho, de forma bem carinhosa, muito simpática pelos moradores que acabaram de abordar a gente aqui. Disseram, olha, vocês vieram falar do Ferrugem, do gordinho? Sim, aqui estamos para contar a história, né? O que aconteceu aqui nessa praça. E o Jean Lima da Silva, 15 anos. O Jean e também o outro, Gabriel, eles estão em férias escolares, já são férias, período de férias, estão em casa. E os 2 saíram de casa cedo, foram dar uma volta aqui pelo bairro, aproveitar aqui a quadra de esportes, andar de bicicleta. O Jean, ele ainda voltou para casa na hora do almoço, na hora do Balanço Geral, ele estava em casa, Jason. Ele foi para casa. Aqui, ó, infelizmente a marca que a gente ainda tem no asfalto, né? Ele foi para casa, almoçou. Nessa dele almoçar, ele disse para a mãe que sairia novamente, né? Pegaria algumas coisas, pediu dinheiro para a mãe e disse, ó, eu vou ali na pracinha, já volto, vou na Praça 3. Tá bom, pegou um dinheirinho com a mãe, segundo a mãe contou pra nós, ele pediu dinheiro pra comprar cigarro, veio pra cá. Nesse momento,
apareceu um carro do mesmo modelo desse que está estacionado aqui. Mostra ali, Nilson. Mesmo modelo desse carro que está estacionado aqui. E não teve jeito, tiros disparados a queima-roupa. Porque a informação que a gente tem, ô Jason, rapidinho aqui, amigo, rapidinho, tá vindo ali para passar, rapidinho aqui. A informação que a gente tem é que o carro parou exatamente aqui, Jason. Imagine só, o carro aqui, pode vir. O carro estava aqui, o motorista parou, atirador disparando para a direita, atirador disparando para a esquerda. Não teve jeito, foi correria, tiroteio para todo lado. E agora de manhã, uma mãe na DHPP para pegar um documento para levar no Instituto Médico Legal e conseguir liberar o corpo do filho de 15 anos. Conversei com a mãe que, nesse momento, prefere não aparecer. Vamos acompanhar. Seu filho tinha algum envolvimento com traficantes, com tráfico de drogas? Não tinha nada. Não tinha nada. Seu filho estava na hora errada, no lugar errado e nas companhias erradas? Tava, né? Tava. Na verdade, não era nem pra pegar nele. Seu filho não era alvo, é isso que a senhora quer dizer? Não. É isso? Ele não tem boca pra nada, não responde, não fala nada, não tem boca pra nada. E agora, mãe? Agora tem que correndo pra enterrar ele. Agora, Jason, quem são esses criminosos? Quem são esses suspeitos? Eu preciso te contar essa parte da história, mas para quem está chegando agora no Balanço Geral, essa é uma outra fase, tá? Agora é a investigação, a identificação do veículo, saber onde é que conseguir esse veículo, quem são os criminosos. Eu perguntei um pouco mais cedo para a delegada, a Seconello, Camila Seconello, que é titular da Divisão de Homicídios. Delegada, o que aconteceu aqui, nessa praça, né, na Vila Nossa Senhora da Luz, tem relação direta com o tráfico de drogas? E desses, quem eram ou quem era o alvo? Ou tinham mais alvos nessa história toda para ter sobrado pipoco para todos que estavam aqui? Vamos ouvir. O que nós temos até o momento é que foram 5 baleados, né? 2 já entraram em óbito, que são 2 adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos. E as outras 3 vítimas sobreviventes, todas têm antecedentes pelo crime de tráfico de drogas. A gente acredita que o crime possa ter relação com a venda de drogas ali, que ocorre ali na Vila Verde, no SIC. A gente tem que os autores chegaram num carro, né? Mais de uma pessoa, efetuaram diversos disparos contra as pessoas que estavam ali juntas, e se evadiram. A gente ainda não tem, então, essa informação certa. Quem seria o alvo? 5 seriam o alvo, um deles seria alvo e os outros acabaram baleados né, por engano. Ainda não temos essa informação. Pois bem, Jason, doutora Márcia, que acompanha o Balanço Geral. Esse carro sai daqui em alta velocidade, mas não antes, e aí chama a atenção nesse crime aqui. Os criminosos não tiveram pressa, não. Eles desceram e recolheram as cápsulas. Você imagina uma situação dessa? Os criminosos, que acabam de espalhar tiro para tudo quanto é lado aqui, eles recolheram as cápsulas. Tanto que a polícia chegou aqui no meio da tarde, já por volta das 2h40, 3 da tarde, e não tinha mais cápsulas no local. Não tinha nada. Isso é a informação repassada pela DHPP, pela delegada Seconello. Mas como é que a polícia sabe nesse momento que os criminosos usaram, por exemplo, o calibre 9mm? Uma arma, uma pistola, pelo menos uma das armas, calibre 9mm. Por essa imagem que a gente tem aí, Jason. O carro usado pelos criminosos, esse carro que foi roubado no sábado, os criminosos chegaram no dono desse carro, ele estava sozinho no veículo, pela informação preliminar. Um criminoso encostou uma pistola no vidro e dessa pistola, o criminoso desce do carro, perdeu. Ele entregou o carro imediatamente. Portanto, o carro foi roubado no sábado, para ser usado, ao que tudo indica, já no crime premeditado, preparado, em plena segunda-feira. O veículo foi abandonado no Capão Raso, conforme essa imagem que a gente mostra em primeira mão, Jason. O veículo sendo abandonado e só um criminoso dentro do veículo. E é ao lado de uma igreja católica, viu, Jason? A gente está aqui no crime, ao lado da igreja, e eles abandonaram o carro também ao lado de uma igreja. No bairro Capão Raso, a gente fez as contas de lá para cá, 5 quilômetros. Deu exatamente 5 quilômetros do ponto onde o veículo foi abandonado, já com um dos vidros estilhaçado, né? E o local em que essa dupla execução acabou acontecendo, esses 5 baleados e 2 mortos.
que a polícia pretende a partir de agora? Juntar as pontas. Primeiro, buscar alguma outra imagem do momento em que esse criminoso aborda a vítima, rouba o carro dela no sábado, de repente do movimento, do trânsito aqui, da movimentação, e entender a relação desses baleados que estão ainda em hospitais de Curitiba com a execução. O que a gente tem a informar aqui é que os 3 maiores de idade, todos eles, segundo a polícia, têm passagens por tráfico de drogas. As famílias dos menores envolvidos. O que esses menores estão fazendo aqui com traficantes na Vila Nossa Senhora da Luz? Eles estavam no lugar errado, na hora errada e conversando com pessoas erradas. É isso que a família, que ambas as famílias dizem nesse momento, Jason. O certo é que mais tarde nós teremos 2 velórios aqui, ó, em 2 igrejas, uma igreja evangélica e a outra também, a igreja católica. 2 velórios simultaneamente, 2 vítimas de 15 anos. Jason, doutora Márcia, público do BG. Olha, o triste, viu, minha gente? O triste é o seguinte, eu conheço muito bem a Vila Nossa Senhora da Luz, já fiz várias reportagens por ali, conheci as pessoas, fiz reportagens com as pessoas, inclusive na praça, né? Pessoas do bem que vivem nessa região da cidade industrial de Curitiba. E estes jovens, 15 anos, acabam perdendo a vida dessa maneira. Família diz que eles não tinham nada a ver com um rolo de drogas, mas estavam com outras pessoas que já têm passagens pela polícia. Gente, eu quero estampar novamente aqui a imagem do carro que teria sido usado, o carro que foi usado, na verdade, né, meu diretor? Senhor Rubens, é isso, né? Esse carro foi usado na execução dos garotos lá na Vila Nossa Senhora da Luz. Essa imagem aqui, a gente está abrindo a tela para que você de casa possa ver. Esse carro foi roubado e os criminosos usaram esse HB20 azul para cometer esse crime. Esse carro foi abandonado agora há pouco, hein, gente? Essa imagem você está vendo em primeira mão aqui no Balanço Geral. E repare que desce uma pessoa apenas do carro. Será que essa pessoa, ela foi apenas se desfazer do veículo que tinha sido roubado? Será que ela participou da execução deste jovem? Será que ela estava na cena do crime? O detalhe é que uma pessoa apenas encosta o carro ali no Capão Raso, ou seja, 5 quilômetros, como disse o Daniel, de onde aconteceu os fatos. Porque é a mesma região da cidade. Para quem está me vendo no YouTube, que de repente está lá no Nordeste, não tem uma noção aqui da distância, é tudo a mesma região da cidade, região sul de Curitiba, né? E tem ali a cidade industrial, que é o maior bairro da nossa cidade, e aí, um pouco mais adiante, tem o Capão Raso, é onde foi abandonado esse carro ali hoje de manhã. E o suspeito deixa o carro, apenas um homem sozinho, fecha o carro e sai. Mas quando ele abandona o carro, ele vai a pé para casa ou na sequência alguém vem buscá-lo? Será que existe algum outro veículo que também esteja envolvido nesse momento, que também vai poder ajudar a polícia a identificação? É uma possibilidade. Na hora do abandono, só ele está no carro, mas ele vai a pé, ele é da região, ele vai ser levado de lá para outro veículo, isso também ajuda a somar. Porque de alguma forma ele está envolvido. Se não estiver na execução, está envolvida na organização criminosa que gerou a execução. O fato é que 2 famílias, 2 mães, estão chorando hoje a morte dos seus filhos. 2 garotos de 15 anos de idade, o Jean e o Gabriel. 15 anos de idade. Você que é pai, você que é mãe, que tem filho nessa idade, dá uma olhada para o teu filho, você consegue pensar? As famílias desses 2 garotos dizem que eles não tinham nada a ver com o mundo do crime. Mas é aquilo que eu falei ontem, que repeti hoje. Tem que tomar muito cuidado, hoje em dia, com as companhias. Aliás, sempre. Meu pai falava isso para mim quando eu era criança. Quando eu era garoto, quando eu comecei a estudar à noite, o pai falava, cuidado com as companhias. Saiba muito bem com quem que você está andando, o que você está fazendo. Não estamos aqui julgando ninguém, né? Mas que esse tipo de situação possa alertar as famílias. E aí eu me pergunto também uma outra situação. Será que se tivesse, nesse período de janeiro, um trabalho social, um trabalho esportivo e que estes jovens estivessem participando, talvez, será que eles estariam na praça sem ter o que fazer, conversando com pessoas que são envolvidas com o mundo do crime e acabaram perdendo a vida por causa disso? É de se questionar, de se pensar a respeito também, não é? O Daniel tem mais informações para mim. Fala, Daniel. Não, só 2 pontos que eu gostaria de deixar claro aqui para você, para o público do Balanço Geral e para a doutora Márcia também fazer essa análise mais ampla, ô Jason. O carro, ele foi roubado no bairro São Brás. E você sabe que ali tem um grande mercado, um mercado que é referência, muito conhecido, né?
E esse mercado ali estava bastante movimentado. No sábado, o pessoal fazendo comprinhas, aí veio aquela chuva bem intensa, bem forte, né? Foi um pouquinho antes da chuva. Essa vítima estaria indo na direção do mercado. E acabou acontecendo a abordagem no bairro São Brás. O carro agora está na delegacia de furtos e roubos de veículos e será devolvido para essa vítima logo mais à tarde. Então a vítima vai ter o carro de volta, infelizmente com o vidro de trás todo estilhaçado, todo quebrado. Agora, como é que a polícia sabe nesse momento que aqui, na Vila Nossa Senhora da Luz, os criminosos usaram 9 milímetros? Aí vem a questão, mas eles não recolheram as cápsulas aqui? Tiveram essa audácia de recolher, olhar para os vizinhos e tal, e recolherem as cápsulas, botando em sacolinhas. Não existe crime perfeito, não tem aquela história de não existe crime perfeito, pois dessa vez, eles esqueceram uma cápsula entre o encosto, né? O encosto do banco e a parte ali onde a gente senta, a parte do motorista. Bem ali, naquela fresta, a polícia encontrou uma cápsula, Jasson, calibre 9 milímetros. Aí, diante disso, não precisa nem confirmar via Instituto Médico Legal, via perícia, né? Já tem, portanto, um caminho de calibre possivelmente usado aqui nessa execução. São essas as informações para complementar o Jasson. Tá certo, Daniel. Doutora Márcia, não existe realmente crime perfeito, né, doutora? De fato, ainda mais algo feito à luz do dia, com testemunhas, com imagens. Hoje em dia, imagem você encontra em vários lugares. Então, se não se encontra desse lugar especificamente, vai se encontrar de trajeto tanto anterior quanto posterior. Mas nesse momento já se sabe um dos calibres, né? Porque com 5 executados, nós temos que ter mais de um atirador. Então, 5 pessoas atingidas, né? Então, nós devemos ter mais de uma arma, mas pelo menos uma das armas é possível identificar como 9 milímetros. Muito bem, Daniel, obrigado pelas suas informações. A gente, aqui do Balanço Geral, né, envia os nossos sentimentos aqui à família desses jovens moradores da Vila Nossa Senhora da Luz, aos pais, às famílias que tiveram esses garotos aí mortos nessa execução, né? Porque, como disse o próprio doutor Tito, né, não tenha dúvida, não era para roubar, era para matar. As pessoas que passaram por ali e atiraram, eles passaram exatamente para executar. Tomara que a polícia possa chegar o mais rapidamente possível aos autores desse crime.